Olá, meus amigos, como vocês estão? Vocês estão bem? É o seu canal Informativo News. Peço para vocês compartilhem, se inscrevam no canal, aperte o sininho das notificações e vamos para mais uma apresentação aqui do canal. Bom, meus amigos, é uma coisa que eu vou falar para vocês que me corta muito, muito, mas muito o coração mesmo, tá? Eu vou estar colocando essas imagens para vocês, tá? Aonde eu quero que vocês vejam, né, e sintam a mesma coisa que eu estou sentindo, tá? É uma coisa que mexeu muito comigo, tá? Esses dias agora mexeu muito e aonde, como eu, há 2 anos e meio já que eu estou fazendo o nosso evangelho, né? Nada mais justo de eu estar mostrando para vocês, né? Um pouco do espiritismo, né? Mostrando para vocês, né? Como funciona, né? O espiritismo, né? Tanto para o ser humano quanto para os nossos anjinhos, né? Ó, eu tô falando aqui, já tá chegando, o meu anjinho tá chegando aqui, né? Mas vamos lá então. Então, o que que eu quero estar mostrando para vocês? Como que é a vida, né? Como que a vida hoje, elas nos mostram, né? O nosso ser, né? As pessoas, como elas são. O egoísmo, a maldade, né? Como tá no ser humano. E é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Para vocês entenderem como o meu coração tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês, vocês vão acompanhando, tá? Hoje o que fica na saudade, né? A gente vê, né, a história do nosso cãozinho orelha, né? É um ser humano, gente. Tem alma. É como se fosse um ser humano. Tem alma, tem coração, tem espírito, né? Aí vocês vê a maldade, né, que foi feita. E o que mais me entristece não é somente a maldade, né, que foi feita. O que me entristece é saber que tem as mídias, né, as mídias que estão trabalhando, né, mostrando coisas absurdas. O que passou no Fantástico domingo, né, foi de cortar o coração, foi de cortar muito o coração, destruiu por dentro, tá? Destruiu por dentro. Aí vocês vê aí, ó, jovens, né? Jovens, né? Classe alta, não vamos falar que é classe média, não, classe alta, tá? Aonde judiaram, né? E até tirar a vida de um cãozinho. Mal eles entendam, né? Que esse cãozinho, ele tem uma alma, tem um espírito. É como se fosse o ser humano. As mesmas coisas que a gente, a mesma alma que a gente tem, eles também têm. Os bichinhos também têm essa alma, entendeu? Então a gente começa a ver essas coisas, entristece o coração. Nós estamos em 2026, essas imagens que vocês estão vendo aí em cima, entristece o coração, tá? Machuca, destrói. Só que as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem que eles também, eles têm alma, eles têm coração, eles têm amor pela gente. Porque a única coisa que eles querem é carinho, carinho, atenção, e eles cuidam da gente. Para quem não sabe, né? Eles cuidam, né, da gente. Então são coisas que hoje me entristece ver, me entristece, porque o que eu estou comparando, vocês vão falar para mim, ah, mas o que quer dizer espiritismo? Espiritismo é o que vocês estão vendo, 2 anos e meio que eu estou fazendo o evangelho, que eu sigo, que eu faço, transmito para vocês o Kardec, né? O Kardec mostra amor ao próximo. Olha aí para vocês ver o que é um cãozinho, né? O que o cãozinho né? É uma alma que evolui, né? Muito mais.
que nós passamos por vários processos para a gente chegar no plano espiritual. Eles não. Eles não têm. Eles não têm o que pagar. Nós temos sim. E eles, o amor é tão grande o amor, né? Que eles vêm nos ver, né? Quando ele tem carinho dentro do lar, ele tem amor, né? Eles são bem cuidados, eles vêm nos visitar, eles vêm nos ficar do lado da gente, né? Muitas pessoas, mas eu não vejo, tá? Você não vê, mas comece a observar o dia a dia de você, a situação que você encontra, né? Porque, olha, eu vou falar para vocês, eu tenho três gatos e um cachorro, tá? O Júnior, o Frederico, o Chiquinho e o Bob, tá? Então, o amor que eu tenho por eles quatro, tá? É como se é um filho, é um ente da família, é um ente. E o que me corta o coração é ver a injustiça que está sendo feita, né? Santa Catarina, né? A justiça de Santa Catarina. É triste a gente ver isso. É triste a gente presenciar isso daí. Eles têm uma alma, eles têm uma vida, aonde a gente não pode deixar isso passar em branco. Eu não estou colocando imagem dos jovens, não quero colocar imagem. Eu falei que eu não ia colocar, não coloquei no meu canal. Só que eu falei, a minha palavra eu não retiro. Eu não considero eles pessoas da sociedade. Tá? Eu não considero pessoas da sociedade. Esses aí são riscos para a sociedade. Tá? Então vocês vê, olha bem para vocês ver, eles são ser iluminados por Deus. São ser iluminados por Deus. Tá? Eles têm alma, eles têm coração, eles têm amor pela gente. Eles têm amor pela gente como ser humano. Só que o ser humano, a gente quando parte, né? A gente passa por um processo na vida da gente. A gente passa por um processo, né? Para a gente, entendeu? Se redimir dos pecados da gente. Esse que vocês estão vendo aí, a colônia, olha, a colônia celeiro, né, dos anjos, né? Celeiro dos anjos. É para onde os nossos anjinhos de quatro patas vão, tá? No Kardec, né? E essa colônia, ela fica em cima do Rio de Janeiro. Essa colônia fica em cima do Rio de Janeiro, tá? Então, é uma coisa que eu falo para vocês, é lindo para quem estuda o Kardec, é lindo. Vocês aprendem muita, mas muita coisa mesmo no Kardec, tá? Então, é uma coisa que eu falo para vocês, é triste a gente ver a mídia fazer o que ela está fazendo. A mídia não está, porque a família, ela tem dinheiro, tem condições, né? Então a mídia está escondendo, está tentando abafar o caso, né? E eu acho que não é justo isso. Não é justo, entendeu? Porque não foi somente com o nosso cão orelha, né? O Caramelo também tentaram afogar ele, só que o Caramelo teve mais sorte dele conseguir escapar, né? Dele conseguir sair com vida. Mas o nosso orelha, infelizmente, não teve a mesma sorte que o Caramelo teve, né? Então, por aí vocês vê a maldade, né? A maldade do ser humano, né? O egoísmo, né? E é uma coisa que eu falo para vocês. Quando eu comecei o Kardec, há 2 anos e meio atrás, né? Transmitir, né? Eu comecei a estudar os canais espírita, né? E teve uma parte do Kardec, né? Do cachorro, né? Do Chico Xavier, né? E vocês precisam ver, gente, o que ele passou, né? Aí vocês vê aí, ó. É isso aí. Os jovens vão passar por isso, ó. Eles vão passar por isso.
né? Eles vão para um umbral, aonde eles vão prestar conta de tudo isso que eles fizeram. Estou colocando aí, tá? É uma parte do filme, né? Nosso Lar, né? Aí André Luiz, né? Não colocando ele como exemplo, né? Porque é uma alma iluminada, né? Mas é uma coisa que eu falo para vocês. Coloquei como exemplo, né? Para mim tá mostrando para vocês o ser humano, né? Para onde o ser humano vai. E o que o ser humano vai passar assim que fazer a sua partida, entendeu? Então, esses jovens, podem ficar tranquilo, né? Porque a nossa lei aqui embaixo na terra é falha, mas a lei de Deus não é falha. A lei de Deus não falha. A lei de Deus, ela é forte, ela não falha, tá? Deus é amor. Deus é luz. Por isso que eu falo, eu não desejei que eles acontecesse alguma coisa grave com eles, entendeu? Mas eu desejei sim justiça. Justiça pelo que eles fizeram com o nosso cãozinho orelha, né? Então, por aí vocês vê a vida do ser humano. A história conta, né? Que André Luiz, né? É um médico bem sucedido, né? Rico, né? Mas ele tinha dentro dele um lado egoísta, né? Um lado egoísta. Então, quando ele partiu, né? Ele foi para um umbral, né? Lá no umbral, ele passou por tudo, ele viu tudo que ele fez, né? Tudo que ele causou, tá? Deixou família, deixou tudo, os bens, né? E era um médico bem sucedido, como esses meninos, né? A família desses meninos são bem sucedidos, são bem, né, da alta sociedade. Aonde, para que fazer maldade? A mesma coisa que eu falo para vocês, quando eu falo que eles poderiam estar fazendo para um ser humano, com certeza eles poderiam estar fazendo a mesma coisa que eles fizeram por orelha, fazer com um ser humano. Mas eles nunca imaginariam que eles iam passar por isso daí, pelo umbral. Olha a escuridão, olha a escuridão, olha como que é, tá? A imagem do umbral, né? E eles sabem que eles vão pagar pelos que eles fizeram, né? Então não adianta canais aí falar que está fazendo magias, fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Se não for a vontade agora de Deus, né? Não vai acontecer nada, tá? Não vai acontecer nada. Mas é uma coisa que eu falo para vocês, nesses 2 anos e meio que eu estou fazendo o evangelho, que eu estou transmitindo o evangelho, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi o que é amar. Eu não tinha esse amor que eu tenho hoje dentro de mim. Eu não tinha. Eu era uma pessoa, lá atrás, eu era uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensava mais em mim do que no próximo. Só que Deus fez eu enxergar que eu tinha que seguir. Porque eu não pense vocês que eu tenho lucro que eu ganho do Facebook, que eu ganho do YouTube. Não tenho, gente, não tenho. Eu mostro para quem quiser vir aqui na minha casa, eu mostro para vocês, eu não tenho, tá? Eu não tenho. Tentei monetizar o meu canal do YouTube, mas não consegui, tá? É uma coisa que eu falo, por que será? Aqui é a hora de eu fazer isso? Será que é a hora de acontecer as coisas? Então são muitas coisas que deixa a gente no ar, deixa a gente sem saber realmente o que está acontecendo. Aí, será que eles imaginam que eles vão passar por isso? Será que eles imaginam? Olha aí para vocês verem. Aí que eu falo para vocês que é o lado egoísmo do ser humano. O lado egoísmo, né? Ele é uma pessoa, era um médico bem sucedido, um médico rico, né? Bem sucedido mesmo, tá? E tá aí, ó. A moça passa, pede, fala para ele que tinha mais um senhor, uma senhora para ele
tá dando a consulta, né? E ele não queria fazer isso, tá? Então, para vocês verem, o ser humano, ele é muito egoísta. O ser humano é uma máquina de destruição, uma máquina de destruição. Porque o que esses jovens fizeram com esse cachorro, tá? Eles sabem que mais cedo ou mais tarde eles vão passar por aí, ó. Eles vão passar para as trevas, eles vão passar pela lei de Deus, porque Deus não falha. O plano espiritual, ele é muito lindo, gente. Muito lindo. Para quem estudou, para quem estuda, né? O plano espiritual é lindo. É uma coisa que eu falo para vocês. E vocês vê que mesmo pelo egoísmo, mesmo tendo o egoísmo, só que André Luiz, ele não fez o que esses jovens fizeram. Ele somente era uma pessoa rica que só pensava nele, não pensava no próximo. Então, ele passou por tudo que ele passou, viveu momentos difíceis, aonde até momento, um momento que ele foi resgatado, que ele foi resgatado, que ele foi levado ao plano espiritual, aonde ele foi cuidado, ele foi mostrado para ele. Primeiro ele passou por tudo esses lados difíceis, aí tá, que vocês estão vendo, aí ele já começou a sentir, né? Já começou a sentir, já começou a ficar doente, né? Mas é uma coisa que eu falo para vocês, ele não foi uma pessoa má, ele não foi uma pessoa ruim, assim, na maldade, né? Ele era egoísta, uma pessoa egoísta. Mas, veja bem, ele ajudou muita gente. Ele fez muito bem para as pessoas. Muitas pessoas que ele ajudou, é onde ajudou ele a fazer a passagem do plano espiritual, tá? Do umbral para o plano espiritual. Então a gente vê, eu aprendi muito esses 2 anos e meio, eu aprendi muito o Evangelho, eu aprendi que o egoísmo, a ganância, quando você pega assim, você pega em bens materiais, nós não vamos levar nada da terra, nem a roupa, essa roupa que está no meu corpo, eu vou levar ela, eu não vou levar a roupa do corpo, eu simplesmente, do jeito que eu vim, eu vou, tá? Então, é como diz, né? Do pó a gente veio, do pó a gente volta, né? Então, é isso aí que eu falo para vocês. Tudo que ele passou no umbral, esse sofrimento, ele viu almas, tá aí, almas, tá? Que pecaram demais, que não foram resgatadas, né? É o caso que esses jovens vão passar. Vocês podem ter certeza disso. Deus, é o que eu falo para vocês, Deus é amor, Deus é paixão. Aí vocês vê o momento mais lindo, né, do plano espiritual. É a hora que chega lá, o resgate, onde ele vai lembrar de tudo o que foi feito aqui na Terra. Então você pode ter certeza que se foi um, se foi dois, se foi três jovens, né, eles vão estar pagando pelo o ato que eles fizeram. Porque não vem somente a partida dele, tá? Não vem somente, né? Somente do Orelha, somente do Caramelo, né? Que hoje o Caramelo tá com o delegado, né? Espero que o delegado trate muito bem dele, né? Porque era amigo, né? Do cãozinho Orelha, né? Então é uma coisa que eu falo para vocês. Hoje eu vejo, gente, muito sofrimento. Eu vejo as pessoas com maldade, as pessoas com egoísmo, as pessoas, um querendo ser mais que o outro, tá? Só porque tem um pouquinho a mais de dinheiro, não traz nada, gente. Não pode ter certeza disso. Seja humilde, seja uma pessoa
com amor no coração, uma pessoa com respeito. Trata o seu próximo com amor, para que na hora que você partir, o tempo que você vai passar aí, nesse lugar, no umbral, tá? Não seja um tempo eterno, né? Seja somente uma passagem rápida. Tá aí, ele ficou doente, foi pro hospital, né? Não teve jeito, era a hora dele ir. E quando Deus coloca a mão na Deus fala, vamos, não adianta eu fazer oração, eu pedir, Deus toca, a gente vai. Deus coloca a mão, a gente vai. Então, por isso que eu falo para vocês, ame o próximo, respeite nossos animaizinhos, porque eles são filho de Deus, são filho de Deus. Os pais eduquem seus filhos, mostra para os seus filhos que não é assim que você se torna um cidadão da sociedade. Não é assim, não. Não funciona desse jeito. É muita maldade que esses jovens tiveram. Aí eu pergunto, eles têm por causa do dinheiro? Por causa do dinheiro que eles têm? Será que isso conta para Deus? Deus não precisa de dinheiro, não, gente. Deus não precisa, não. Deus, ele não liga se você é pobre, se você é rico, se você não tem nada. Para Deus, nós somos todos iguais. Nós somos filhos, todos iguais. Não temos diferença de cor, raça, não temos nada. Nós somos todos iguais. Nós somos filhos de Deus. Deus colocou nós na terra por um objetivo: amar o próximo. Não é somente no dinheiro, não é somente querendo ser egoísta, eu querendo ser mais, porque se você for por aí, ó, não vai ter salvação, gente. Vamos sofrer, vamos passar por momentos difíceis, mas é que eu falo para vocês, é triste a gente ter que ver isso e aceitar o que fizeram com esse animalzinho. Tanto com o Orelha, quanto com o Caramelo. O Caramelo queria afogar ele no mar. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho vontade de conhecer Florianópolis, essa praia aí, eu não tenho vontade, tá? Não tenho vontade. Aí tá aí, o momento, mesmo no egoísmo, né? André Luiz, ele foi recolhido pelo plano espiritual. Chegou um momento glorioso, que é o momento do resgate. É o momento em que o plano espiritual vem buscar e levar a gente para a cura. Aí vocês vê, agora daí para frente vocês vão ver o que é o plano espiritual. Como é lindo o acolhimento, como é lindo a vida lá no plano espiritual, tá? Pelos estudos, né? Pelas psicografias, né, que a gente vê, né? Então é esse exemplo, é isso que eu tenho na minha mente, é isso que eu passo para todas as pessoas. Eu tento passar o máximo possível de amor, passar compaixão, passar a paz, né? E o carinho a todos. Aí vocês vê, olha aí, ele está sendo resgatado, está sendo levado para o plano espiritual. Aí vocês vão ver agora as almas, né? As almas ali, olha lá. E vocês vê, olha lá, as almas todas querendo, né? E aí ele chama, né? Ele dá com a mão para as almas vir. As almas não querem, né? Não querem ir para o plano espiritual, tá? Não querem ir lá. Ele chama, mas as almas não querem ir. As almas querem ficar no sofrimento, querem ficar no escuro, querem ficar no umbral, né? Então vocês podem ver, olha aí, é amor, gente. Deus é amor, Deus é paz, Deus é compaixão. Por isso que eu peço para todos assim, sabe, não façam maldade. Vamos orar para ter justiça, para que esses jovens, se eles pagarem pelo que eles fizerem,
fizeram aqui na Terra, eu acho que poderiam, né, tá recebendo menos punição, né? Aí vocês vê a chegada no plano espiritual, tá? É uma coisa que a história, gente, para quem assistiu o Nosso Lar, é lindo. É lindo. Assista o filme, não perca não. Assistam que vocês vão entender tudo que eu tô falando, as coisas que eu tô colocando, né, ponto a ponto, porque eu falo para vocês, é muita maldade no ser humano. Aí vocês vê o momento lá da chegada no plano espiritual, né? E é isso que nós vamos fazer. É essa passagem que a gente vamos ter. É essa passagem que a gente vamos acontecer com a gente, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, eu coloquei no Evangelho, né? No Evangelho, eu coloquei assim, muita oração para não ter o carnaval. Por que que eu falo para vocês não ter o carnaval? Porque a gente vai enfrentar, né, uma PAN logo, não vai demorar muito, tá? Então, o que que acontece no carnaval? O carnaval é abençoado por Deus? Não. Não é abençoado por Deus, tá? Pobre de quem for, que nem eu vi lá no Rio de Janeiro, o povo já festejando o carnaval, né? Mal eles sabem o que está por vir depois do carnaval, tá? Então, é uma coisa que eu falo para vocês. Eu assisti o Kardecismo essa semana, o Evangelho, né? O estudo do Evangelho, onde mostrou o que nós vamos enfrentar, né? Então, por isso que eu falo, Bezerra de Menezes, André Luiz, né? Que os mentores espirituais ajudem o povo, não deixem acontecer sofrimento na Terra, tá? Porque o que nós estamos vendo, nós estamos em 2026, o que nós estamos vendo é muito triste. Triste a gente ver esses seres humanos agirem, jovens que é o futuro do Brasil, é o futuro do Brasil. E aí vocês vê que aí o que que é? A gente parte, a hora que a gente é recolhido do umbral, a gente vai para a colônia, né? Para a gente se restabilizar, né? Voltar, né? A viver, né? Então, tá aí para vocês ver. É lindo o filme, né? É uma coisa que eu falo para vocês, gente. É impressionante o que eu vi domingo no Fantástico. Me cortou o coração. Uma emissora grande, uma emissora com bastante audiência, né? Tá perdendo audiência pelas cacas, né, que ele tá fazendo, né? Mas fazer a colocação que a Rede Globo Fantástico fez, tá? Muito triste, muito, muito, tá? Aquele deputado Queen lá, ele tá muito revoltado, não somente ele, muitos estão revoltados, né, com a atitude que a Globo teve no domingo que teve o Fantástico, dela falar, né, do nosso cãozinho, o nosso anjinho, Orelha. Porque esse cão, ele foi um ponto, tá, gente? Ele foi um ponto para o ser humano enxergar que nós somos isso aí. Nós somos isso aí, né? E eles têm a mesma coisa que nós temos. Eles têm amor, eles têm alma e têm um coração que é muito maior que o nosso. O coração desses bichinhos, eles são muito maior que nós. Porque vocês precisam ver, olha aí para vocês verem, como que é o plano espiritual, tá? Então, os bichinhos, eles têm muito mais amor do que nós. Porque eles, você pode estar sujo, você pode estar roupa rasgada, fedido, eles vão te dar amor, eles vão te dar carinho. E quando parte, um pedaço da gente vai junto. O pedaço vai junto. Então, para vocês verem como eles são importantes na vida da gente. Por isso que eu não entendo o porquê que esses jovens fizeram isso com o nosso cãozinho. Apesar que não é somente eles, tá?
não é somente eles. São muitas pessoas fazendo maldade para os nossos anjinhos de quatro patas, tá? Então, por isso que eu falo, quando eu vejo que começa a fazer uma justiça pelos nossos anjinhos, eu fico feliz. Eu fico feliz em ver que a justiça vai estar sendo feita, que vão cuidar dos nossos anjinhos, que vão dar amor, que vão dar carinho, que vão dar o que eles merecem, tá? Porque eu vou falar para vocês, tá, gente? São 3 transmissões que eu fiz falando do Orelha. Eu chorei. Chorei, eu não tem como segurar. Não tem como segurar. É uma dor no peito que a gente, cada vez que a gente vê, revolta a gente. Revolta. Mas eu não desejo que aconteça uma tragédia com esses jovens. Eu não desejo. Eu desejo sim que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Que eles paguem pelo que eles fizeram. Que eles enxerguem a maldade, que eles vejam o que eles fizeram. É somente isso que eu peço a Deus. Eu peço a Deus isso. Que Deus mostre para esses jovens que não está certo o que eles estão fazendo. Não está certo, não. Porque não é somente eles, tá, gente? Não é somente eles, não, tá? Tem mais pessoas envolvidas, tá? E agora estão falando que é uma pessoa só, depois falam que é 3, depois falam que é 4, entendeu? Tá tendo muita falha na justiça. Câmeras, mais de 1.000 horas de gravação, né? Não pega quem fez essa brutalidade com o nosso cãozinho. Então, para vocês, eu estou mostrando isso para vocês, o que é o plano espiritual. Tá? Lá no plano, a gente vai passar por isso, aprendizados, a gente vai passar por ensinamentos, aonde a gente vai enxergar todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todos os nossos egoísmos, né? A gente vai enxergar, a gente vai pagar os erros que a gente fizemos, o que a gente cometeu aqui na Terra. Não pensem vocês não falar, o Ricardo faz o evangelho, o Ricardo vai partir, o Ricardo vai para um outro plano. Não, eu vou passar pelo mesmo parágrafo, pelo mesmo ponto, pela mesma estrada que todos vocês vão passar. Todos vocês vão passar, eu vou passar também. Eu não sou melhor que vocês. Eu procuro somente uma coisa só. Eu tirei da minha vida, eu estou passando um momento, gente, difícil. Não estou passando fome não, tá? Mas momentos difíceis que eu estou sem entender até agora o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu trato as pessoas com amor, eu trato as pessoas com carinho e olha o que está acontecendo comigo. Estou passando por assim, eu tô falando, para mim é um livramento. Eu tô colocando isso como um livramento. E a gente enxerga mais isso, tá? A gente enxerga que o plano espiritual é o acolhimento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu peço a Deus, tá? Que ilumine a cabeça do ser humano, que faça as pessoas enxergarem que a maldade não traz nada no coração. A maldade não traz nada na sua vida. A maldade só vai trazer para você atraso na sua passagem. Porque a gente, pelo que eu estudei, há 2 anos, tá, gente? Estou estudando, 2 anos e meio que eu venho transmitindo o Evangelho. Eu tenho que estar mostrando para vocês palavras de conforto, palavras de amor, palavras de esperança. Só que ultimamente eu não estou conseguindo transmitir palavras de amor, esperança, porque o que eu estou vendo é somente sofrimento. Sofrimento em cima de sofrimento. Provas e mais provas do que o mundo está completamente
destruído. O ser humano deixou de amar, o ser humano deixou de fazer isso aí, ajudar o próximo, tá? Aí vocês vê aí, ó, vocês vê que ainda no plano espiritual, André Luiz, ele estava com egoísmo, aonde ele tinha lá que esperar todos que estavam ali para ser atendido. E lá no plano espiritual ensinou ele o que é o egoísmo. Ele foi lá, ele vai sentar, lá, sentou no último banco, esperando a sua vez, esperando chegar a sua hora para ele ser atendido, tá? Ele senta, aí vocês vão ver, né? Vocês vão ver na imagem aí, todos lá, vai sumindo um a um, né? Mas as pessoas que estavam ali, ele teve que esperar a vez dele. Então nós temos que esperar a nossa vez. Não podemos ter pressa na vida. Não podemos agir pelo lado errado. Temos que fazer o bem, praticar o bem, mostrar para o próximo amor, carinho, paixão pelo próximo. Não importa, gente, se é rico, se é pobre, se a pessoa é bem de vida ou não, tá? Temos que ser iguais. Todos somos filhos de Deus. Aí vocês veem ainda que a mulher chega, senta, aí ele vem, olha lá. Ele vem se aproximando, aí ele vai olhar para a mulher, que ele achava que era a vez dele somente. Não era só a vez dele, não. Ele estava atendendo a mulher ainda, tá? Então, para vocês verem, gente, que lá no plano espiritual, lá em cima, é uma escola da vida ainda. É uma escola que a gente vai aprender, né, a ter amor, a ter ser fraterno, né? Ter Deus no coração. Porque o que está precisando para o ser humano aqui na Terra é isso, é ter amor ao próximo. Porque o que esses jovens causaram, fizeram, tá? É muito triste, tá? E eles vão pagar. Vocês podem ter certeza disso. Eles vão pagar, eles vão passar por momentos difíceis. Pode ser aqui na Terra ainda. Pode ser aqui na Terra, a família, tá? Quem fez isso com o nosso cãozinho orelha, né? E quem faz maldade para os animais, pode perceber que não é coisas boas que vêm. A justiça, a lei do retorno, ela é pesada. A lei do retorno, ela não falha. A lei do retorno, ela te pega na hora que você menos espera. Ela vem, é uma provação para você. É a sua hora de se redimir. É a sua hora de pedir perdão para Deus. É a sua hora de ver os seus erros e tentar, de um jeito ou do outro, consertar seu erro. Não fazer do seu erro mais erros, como esses jovens fizeram. Será que o pai, a mãe, não deu educação? Eu acho que deu. Eu acho que o pai e a mãe deu educação, né? Porque é impossível um pai e uma mãe aceitar um filho fazer o que ele fez. Um filho agir do jeito que eles agiram, tá? Para se mostrar, para se querer se falar, eu sou melhor, eu posso. Não, não pode ser assim. Não pode, porque você vai passar por momentos difíceis. Tenho certeza disso. Você vai passar por momentos difíceis. Você vai sofrer, você vai lembrar de todos os erros que você cometeu aqui na Terra. Como André Luiz, no plano espiritual, nosso lar, né? Tá aí para vocês verem. Mesmo na sua vez, ó, tá aí, ó, junto com a mulher, ele tendo a explicação, ele teve que esperar a sua vez, esperar acontecer, tá? Então, é uma coisa que eu falo para vocês. Aí vocês vê, né? Aí vocês vê, é o que eu falei do carnaval, né? O que eu falei do carnaval. É isso que vocês vão ver, tá? Se realmente acontecer o que estão falando, né? É isso aí. O plano espiritual vai trabalhar muito.
Tudo isso que vocês estão vendo agora aqui é resgate. Olha lá. Eles estão saindo todos para fora para receber a chegada. Olha lá. Cãozinhos, olha lá. Pessoas, olha lá. Resgate de pessoas chegando para o plano espiritual, para todos ser cuidados, vão ser levados para... Cada um tem o seu setor, né, de cura, né? Então, as pessoas são levadas para ser tratadas. Cada um com o seu problema, cada um com a sua doença, vai ser tratado, vai ser limpa, né? Vai ser limpa, purificada, e tá aí. Olha o amor, o acolhimento que é o plano espiritual, tá? Então, por isso que eu falo, esses jovens, eles têm que assistir. Por isso que eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo para mais pessoas, para que esse vídeo espalhe para muitas pessoas, para as pessoas enxergar que tanto nós temos alma, quanto nossos anjinhos também têm alma, têm coração, têm uma vida. Não podemos deixar isso passar em branco, sem a justiça ser feita. Porque é triste a gente ver o que foi feito com esse cãozinho. Vocês imaginem, aí vocês estão vendo que aí é a mesma coisa que acontece com o ser humano, né? A mesma coisa. Os animais vão para a colônia, né? Celeiro, né? Dos anjos, né? A mesma coisa acontece com nós. A gente também vai para uma colônia, né? Para restaurar, né? O problema que a gente tinha, tá? Então, o plano espiritual é isso daí. É uma coisa que eu estou mostrando para vocês, eu estou trazendo, porque faz 2 anos e meio que eu estou fazendo o evangelho. Nesses 2 anos e meio eu aprendi muita coisa. Eu aprendi o que é amar, o que é respeitar e ajudar o próximo, tá? Eu tenho a minha entidade que trabalha para ajudar as pessoas. Eu tenho meu coração que às vezes até as pessoas falam que eu encho o saco, né? Mas é uma coisa que eu falo para vocês, eu faço por amor, eu faço por carinho. Eu mando bom dia para mais de 100 pessoas, por dia, tá? Por dia. Eu mando bom dia, Deus abençoe, tá? Mas faço por amor. Pessoas que às vezes eu esqueço, né? Às vezes eu esqueço. Aí eu vejo que não são todos que fazem a mesma coisa que eu faço. Mas eu faço por amor. Eu faço por carinho ao próximo. Porque quando eu partir, eu não vou deixar nada aqui. Eu vou partir, eu vou levar somente frutos que eu deixei, que eu plantei. Eu não vou levar dinheiro, não vou levar herança, não vou levar bens, né? Eu somente vou levar a minha alma. Do jeito que ela veio, ela vai voltar. Porém, né? Eu sei que eu vou enfrentar as mesmas coisas que André Luiz, as mesmas coisas que todos nós vamos passar. Eu vou para o plano espiritual, vou para o umbral, né? Com certeza vou para o umbral. Teve uma apresentadora, né, do Evangelho, que ela falou que não existe umbral. Não existe. Umbral é aqui na Terra. Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu já vi pessoas, tá, fazer maldade com o ser humano, pessoas fazer maldade com os animais, e elas estão bem. Dá para entender? Difícil, né? Difícil, né? Porque às vezes, né, o estudo deixa a gente em dúvidas, né? O estudo deixa a gente sem saber se há lei do retorno, porque eu já vi muitas pessoas, né, fazer maldade, né, e estarem aí vivendo tranquilo, como fizeram comigo hoje. Fui dar um orçamento debaixo de chuva, fui com a moto, cheguei lá, a mulher queria que eu comprasse o material, eu falei que eu não podia marcar na loja, não podia fazer isso. Então
Ela falou para mim, sexta-feira meu marido tá aí eu vejo com ele, talvez eu te chame. Aí eu saí de lá todo molhado, cheguei na minha casa todo molhado. O que que é isso que eu tô passando? Provações. É isso que eu tô passando, provações. Mas eu não tô reclamando. Eu tô firme, tô forte, eu vou vencer. Vou levantar. O que tá acontecendo não vai me derrubar. É o que vocês estão vendo aí, ó. Aí vocês vê aí o plano espiritual, aí ó, a colônia de recuperação. É uma coisa que eu falo para vocês. É, é o que eu penso daqui para frente. Penso em fazer o bem, praticar o bem, tá? Aí eles estão energizando, né? Curando o problema que ele tinha, né? Aí tá aí, ele já recuperado, né? É isso que eu falo para vocês. Lá não é sofrimento. Lá é uma escola de aprendizado, uma escola aonde você vai aprender a ter amor, ter fé, ter esperança de dias melhores, né? Porque aqui na Terra, que eu tô vendo, tá difícil ver isso, tá? A gente estamos passando por muitas provações, muitas. Mas é uma coisa que eu falo para vocês, nada que a oração, nada que a gente não consiga, né, vencer quando tem Deus no coração. Quando a gente tem Deus no coração, a gente aprende, a gente vai ser bons cidadãos aqui na Terra, porque a vida ensina. A vida ensina, ensina de um jeito ou de outro, vocês podem ter certeza que a vida ensina. O nosso cãozinho orelha, pode ter certeza que eu estou falando para vocês, tá? Ele já foi recolhido, ele já está no plano espiritual, tá bem, pode ter certeza disso, tá bem. Ele não fez, é porque os animais, né, não é que nem o ser humano. Nós temos que passar por vários fatores para a gente ter, para a gente voltar, né, para a Terra, né? Os animais não. Os animais, eles fazem isso aqui, ó. Bate e volta. Os animais, tá? Os animais não têm que pagar nada. Os animais, eles reencarnam muito mais rápido que o ser humano, tá? Por isso que eu falo, estudem o plano espiritual, estudem o evangelho, principalmente o lado kardecista, tá? Allan Kardec, o livro do Allan Kardec, ele mostra muito para vocês, tá? O espiritismo, tá? Então, é uma coisa que eu falo para vocês, eu aprendi muito esse tempo todo e por isso que as pessoas falam para mim: "Ah, você, Ricardo, não tem problema?" Não. Olha o que aconteceu comigo hoje. Olha o que aconteceu comigo hoje. E eu tô aqui. Tô aqui mostrando para vocês, tô aqui passando para vocês o meu aprendizado, o que eu aprendi, eu tô passando para vocês. Eu tô passando para vocês, tá? Olha, reencontrando lá no plano espiritual, né? Então, para vocês ver que o plano espiritual é a nossa salvação. É para lá que a gente vai. Não vem pensar que vocês não, que a gente não vai passar por pagar pelos nossos erros, que a gente vai pagar sim. A gente vai pagar. Seja você egoísta, seja você que, por exemplo, você foi uma pessoa boa, você vai para o plano espiritual, você vai para o umbral. Lá no umbral, você não vai ver sofrimento, você vai ser resgatado. Você vai ser resgatado assim, estralo. Você vai ser resgatado. Então, por isso que eu falo, temos que ser bom, tá? Por isso que eu peço para vocês, compartilhem esse vídeo para mais pessoas, mostre para as pessoas esse vídeo, para que as pessoas que toquem o coração do ser humano, que faça o ser humano enxergar que nós temos que ter amor ao próximo, nós temos que ter Deus no coração, temos que orar, fazer oração, temos que ter aquele lado humano, humano.
agir, agir com aquela força no coração, não agir que nesses 3 jovens, 4, que seja, 2, 1, que fez essa maldade com o bichinho. Aqui na minha cidade teve uma senhora, ela matou 27 gatinhos. 27 gatinhos. Presta bem atenção para vocês verem. 27 gatinhos. Aí eu pergunto, Deus está do lado dela? Deus perdoa? Ou será que ela vai passar por dias difíceis também? Com certeza vai. Com certeza vai. Né? Com certeza. Vai passar por dias difíceis, vai passar por provações, vai passar pela lei do retorno. A lei do retorno não falha. A lei do retorno não falha, tá? Então, por isso que eu falo, é triste, lamentável, domingo que passou no Fantástico, uma coisa muito triste, né? Mostrar o que uma emissora grande fez a colocação a respeito do cãozinho orelha. Outros canais, eu vou falar para vocês, hein? Eu reparei, ó, teve um canal que eu estava assistindo, né? Do missionário, e ele estava falando a respeito, né, do cãozinho orelha. Teve uma pessoa que colocou assim: ah, mas é simplesmente um animal, é um cachorro, não tem nada a ver. Ah, cachorro tem um monte de cachorro solto por aí, tem um monte de cachorro solto por aí. Quando veio a Pan, tá? Veio a Pan, que nós passamos com ela, muitas pessoas estavam procurando um cachorro para adotar, para ter um amigo dentro de casa para fazer companhia. Quando passou a Pan, o que apareceu de cachorro abandonado nos bairros, o que apareceu de cachorros largados, é impressionante o que eu vi, pessoas pedindo para não fazer isso, e é o que a gente viu, só abandono. E eles estão aí. Eu tô aqui, ó, fazendo a live para vocês. O meu cãozinho tá aqui na minha frente. O outro tá ali dormindo em cima, o outro tá ali no canto, tá? E o outro tá lá no fundo, no quarto do fundo, dormindo, tá? Então vocês vê, e aonde eu vou, aonde eu deito, o Juninho vem, o Frederico vem, o Chiquinho vem, o Bob dorme do meu lado. E eu vou falar para vocês, gente, o Dolce, que é o meu cachorro que partiu, se não fosse meu irmão, a minha cunhada, tá? Hoje eu não estaria aqui para falar com vocês. Eu entrei em depressão, gente. Eu entrei em depressão. E eu vou falar para vocês, até hoje, eu deito, sim, eu sinto, sabe, quando eu fecho o olho assim, ó, eu sinto aquele, do jeito que ele fazia nas minhas costas. Do jeito que ele fazia nas minhas costas. Eu sinto aquele... Aí eu viro, sabe quando você vira, você dá aquela virada assim para ver, não tem ninguém. Não tem ninguém. É impressionante o que eu sinto. É impressionante. É impressionante o amor que eu tenho por eles. É impressionante o carinho que eu tenho por esses bichinhos. Por isso que eu falo para vocês, eu faço parte de 4 grupos. 4 grupos, tá? 4 grupos de proteção dos animais. E eu passo, quando as pessoas perguntam para mim, eu passo para as pessoas o que eu aprendi. Eu passo para as pessoas o que eu estudei. Eu não passo para as pessoas mentira, enganando, mas eu passo para as pessoas que os animais, eles têm alma, eles têm coração, eles são mais que nós, eles são limpos, eles são puros, e nós não somos puros. Nós temos, como que se diz? A gente tem pecado. Que pecado que tem esses anjinhos? Se a única coisa que eu vou falar para vocês, hein? A única coisa
que eles querem, você sabe o que é? Amor, carinho, bons tratos, tá? É isso que eles querem. Aí vocês veem aqui, ó, essa parte do nosso lar, né? É a hora da reencarnação, tá? É a hora que eles estão vendo, olha lá, eles veem o recado e logo em seguida, né? A pessoa, duas pessoas vão reencarnar, tá? Então por isso que eu falo pra vocês, gente, ame o próximo, tenha amor ao próximo e peça justiça. Peça justiça. Ajude. Agora, que nem eu vi o canal do Léo Dias, eu vi o canal do Léo Dias, que ser humano maravilhoso. Que ser humano maravilhoso. Felipe Campos, que pessoas maravilhosas. O Felipe Campos também defendendo os animais. Mas Léo Dias, parabéns, meu irmão. Parabéns. Tanto que o começo do vídeo é uma apresentação do canal dele, tá? É uma apresentação do canal dele, aonde ele que mostrou o que estavam escondendo, tá? Então, para vocês verem, gente, que o ser humano tá difícil. O ser humano tá complicado. O ser humano tá de um jeito que não dá para entender. Não dá para entender. Aí eu pergunto, você sofre? Eu sofro. Eu sofro porque pessoas que eu já ensinei muitas coisas, muitas, mas vi que não aprendeu ainda. Mas é o que eu falo, nada é tarde para Deus. Nada é tarde. Por isso que eu peço muita oração, tá? Peço misericórdia, tá, para esses jovens, tá? Que Deus, vai, tá vendo? É para vocês verem, ó. Daqui a pouco vocês vão ver aí, ó, dessa que vocês estão vendo aí, né? O resgate, as almas chegando, né? Chegando no plano espiritual. Por isso que eu falo para vocês. Ah lá, estão vendo, ó? Então é que eu falo para vocês. Vamos ser humilde, vamos ter Deus no coração, porque o que nós estamos vendo é dias e tempos difíceis. Dia e tempos difíceis, porque é complicado tudo isso que nós estamos vendo. É triste ver jovens, tá? Cometer esses tipos de atos. E vocês vê mais ainda. Vocês vê mais ainda. Não é somente isso. Hoje você vê filho acabando com a vida de pai, mãe, vó, vô. Vocês vê também pais acabando com a vida de filhos, mães. É triste a gente ver tudo isso. E cada vez mais é que eu falo, quando o povo, né, quando o povo esquece das orações, dá nisso. Quando o povo esquece de ter Deus no coração, Deus na alma, é isso que acontece. Por isso que eu falo para vocês, nós temos que orar, temos que pedir muito, 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 mas muito, tá? Aí a chegada das pessoas, ó, das pessoas no plano espiritual, né? É que eu falo para vocês, gente. É lindo esse filme, não percam, tá? Tem esse Evangelho, o Nosso Lar 1, eu achei melhor que o 2, porque aí mostra a verdadeira história que está no livro. O que eu estudei está aí, o que eu aprendi está aí. Então, se vocês vê que está aí, olha lá, olha lá, os espíritos de luz, tá vendo? Olha lá, as almas de luz, encontrando com as pessoas que estão chegando, pessoas que
enfermas, né, que vão ser cuidadas, tá? Então vocês vê o que é o plano espiritual. E esses jovens deveriam, os pais deveriam colocar os filhos para assistir isso, assistir filmes de amor, filmes que traga a inteligência, porque o que nós estamos vendo hoje, que os filhos todos estão perdidos. Ninguém quer saber somente de mulher, dinheiro, bagunça, carnaval, né? Carnaval, vamos lembrar do carnaval, né? Carnaval, vamos festejar o carnaval. Depois, todos nós, que nem eu fui hoje buscar o tecido, eu falei pro dono da loja. Ele concordou plenamente comigo. Plenamente comigo. Ele falou assim: vão todo mundo pular carnaval. Depois todo mundo vai ficar em casa pulando em casa. Porque não vai poder sair. É isso que o povo quer. É isso que o povo quer. Então, por isso que eu falo para vocês, vamos todos orar, vamos todos pedir para Deus misericórdia, vamos pedir justiça pelo nosso cãozinho orelha, que quem cometeu, por isso que eu falei para vocês, eu não coloquei, muita gente falou, Ricardo, você não colocou a imagem dos meninos. De jeito nenhum. Eu não ia fazer isso, eu não ia fazer. De jeito nenhum. Eu não ia pôr a imagem. Eu coloquei o que passou na TV e na internet. Falei o que eles são, falei. Para mim, a pessoa que fez isso, para mim, não é da sociedade, tá? Para mim, é que nem hoje, eu vi uma reportagem, né? Onde teve um assalto, né? E os bandidos, acho que dois lá, sei lá, perderam a vida, né? Eu fiz a transmissão? Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer, tá? Não vou fazer. Então, é o que eu falo para vocês. Eu só tô mostrando no meu canal coisas educativas, coisas que nem esse lado aí, ó, é o lado mostrando para as pessoas a mesma passagem que os animaizinhos passam, nós, seres humanos, vamos passar. Nós não vamos escapar de nada. Nós não vamos escapar de momento algum. Nós vamos passar pela mesma cura, pelo mesmo tratamento. Só que nós ainda vamos demorar. Eles não. Eles vão e já reencarnam, tá? Já reencarnam. Às vezes, eu vou falar para vocês, hein? Eu vi uma história aonde fala, né, que os animaizinhos, eles voltam pro dono, né? Tá aí, ó, essa parte que eu falei para vocês, que ela reencarna, né? Ela tá sendo preparada, né? Ela vai voltar em uma criança da família, em um ente da família. Então é isso que eu falo para vocês. Lá a gente vai se purificar para que voltaremos, né? Voltaremos a passagem aqui na Terra. Por isso que eu falo para vocês, o espiritismo, gente, é lindo para quem leva a sério, para quem leva com amor, para quem leva com carinho. O espiritismo é lindo, tá? Por isso que eu falo para vocês, eu não troco o kardecismo por nada. Não troco o Allan Kardec, não troco. O que eu aprendi hoje, deixei muita surpresa meus irmãos, minha família, né? Pelo que eu era um cara egoísta, né? Uma pessoa que só queria trabalhar, se divertir, curtir a vida. Olha a minha diferença hoje. Olha a diferença que eu estou passando. Hoje eu estou aqui, hoje eu faço o evangelho, eu passo para as pessoas o que eu aprendi e mostro para as pessoas o que é amor, o que é a palavra de Deus. Coloco as orações, peço oração para todo mundo,
tenho meus altar aqui em casa, faço as orações para todas as pessoas, mesmo as pessoas que me magoaram, as pessoas que me pisotearam, eu faço oração por elas. Eu faço oração, tá? Porque eu sei que é um ponto, um pontinho que vai me ajudar lá em cima, que eu vou conseguir prosperar os meus erros aqui, porque eu também tenho erros. Eu não sou uma pessoa perfeita, tá? Eu não sou purificado. Eu tenho meus erros, eu vou pagar pelos meus erros. Como todo mundo vai pagar. Todos nós vamos pagar. Mas é uma coisa que eu falo para vocês. Nada, né, que com Deus no coração, com amor no coração, eu não vou conseguir superar tudo isso que eu estou passando também. E para mim, isso aí, o que eu estou passando hoje, eu coloco como provas e livramentos. Eu não coloco aí como, eu tô na maldade, não. Eu não tô fazendo mal para ninguém. Eu não tô desejando mal para ninguém. Eu não tô pecando, né? Porque quando a gente peca, né? A gente peca, a gente sabe quando a gente tá pecando, né? E eu peço perdão. Eu peço perdão para Deus. Peço perdão para Deus. Eu peço pelas pessoas, peço misericórdia pelas pessoas. E essa é a parte principal do meu ensinamento que eu passo para as pessoas, tá? Aí vocês vê, André Luiz, ele está saindo do plano espiritual, para vocês ver que é a mesma coisa dos nossos anjinhos de quatro patas, aonde ele vai encontrar agora, ele vai encontrar com a família dele, e para surpresa dele, né? Ele vai chegar na casa dele, aonde ele vai encontrar uma outra pessoa no lugar dele, uma outra pessoa que ocupou o lugar dele. Essa é a parte mais triste, né? Que da parte do nosso lar, que se emociona, né? Olha lá, ele está indo, ele vai entrar na casa dele, o cachorrinho dele, ó, para vocês verem como que é o nosso anjinho de quatro patas. O cachorro viu a presença dele. Vocês não sabem, o gato, tá? O gato, ele vê alma. O cachorro, ele vê alma. O cachorro te defende. Quando é uma alma de luz, né? Você vê que o cachorro começar a correr para casa que nem doido, né? É uma alma de luz, tá? Às vezes é uma alma de luz. Às vezes ele tá brincando, né? Mas às vezes é uma alma de luz que eles estão vendo, né? Que eles vê. O gato principalmente, tá? O gato principalmente o gato, tá? O gato principalmente ele vê almas, tá? Ele vê e te protege, tá? Se for uma alma que tá deixando você ruim, que vai deixar você ruim, ele vai te defender. Ele não vai deixar nada acontecer com você. O cachorro, a mesma coisa. Ele tá na sua casa te protegendo, te cuidando, te livrando. E as pessoas ainda fazem esse tipo de crueldade com nossos anjinhos. Então são isso, gente, que esses 2 anos e meio, tá aí, ó. Ele tá aí na casa dele, ó. A esposa tá ali, né? A esposa não vê, mas a empregada dele, ela é espírita. A empregada, ela vê. A hora, vocês vão ver aí, a hora que ele for embora, aí tá o novo marido da esposa dele, né? Que ocupou o lugar dele, né? E ele vai levar um susto, né, lá? Ele vai levar um susto a hora que ele vê, né? E é uma coisa que eu falo para vocês. E aí, para vocês verem que ele deixa o egoísmo e ele faz a cura, aonde ele põe a mão em cima da água e ele cura a doença do marido da esposa dele, né? Que ele partiu, né? Ele cura esse homem.
doeu no coração dele, né? Ele vê, olha lá, a esposa, né? Novo marido, é a nova vida, né? A vida aqui embaixo continua. Para nós que partimos, né? Quando partimos, né? A vida aqui na Terra continua. Para nós é uma outra vida. A gente vai começar uma nova vida, né? Uma nova passagem. Mas aqui embaixo a vida continua. Então quem ficou não vai parar por causa de quem partiu, né? Muitos se resguardam, né? Falam que não querem, né? Mas para vocês ver como que é a lei, né, de Deus, né? Olha lá, ele vai embora, mas ele volta, ele vai fazer a cura. Olha lá, ele vai passar pelas trevas, né? Ele vai passar pelas trevas. Olha lá, ele vai ver, ele vai retornar para pegar e curar o marido da ex-esposa dele, tá bom? Para você ver. Olha lá. Ele tá vendo tudo, ele tá observando. É isso que eu falo para vocês. Esses jovens vão passar por tudo isso. Vocês podem ter certeza disso. Podem ter certeza. De um jeito ou de outro, eles vão pagar. Eles vão pagar pela crueldade que eles fizeram. Pais, né? Mães, né? Pode ter certeza que eles vão pagar pela maldade, porque um pai que passa a mão na cabeça de um filho por um erro desse, o pai está errado. O pai está completamente errado. Então, o pai, tenho certeza que ele vai passar também por dias difíceis, tá? Por dias difíceis. Aí ele está vendo tudo quando ele partiu, né? Quando ele partiu, ele está vendo tudo, tá? Isso Deus mostra. Deus faz enxergar aonde você errou. Aonde você errou. Aí ele vai voltar aonde ele começa, André Luiz começa a sua nova caminhada, né, no plano espiritual. Ele volta lá, ele vai para a casa dele, né, aonde ele vai fazer a cura. Olha lá. Ele vai fazer a cura pro marido da esposa dele, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, o plano espiritual, gente, é uma escola. O plano, ele ensina, olha lá, ele tá voltando, agora ele vai fazer a cura. Ele vai fluidificar, né? A água que ele vai beber, ele vai fluidificar a água aonde ele vai salvar, né, o marido dela, né? Então, por isso que eu falo, cadê o egoísmo? Cadê a ganância? Cadê o dinheiro? Dinheiro não é nada na vida da gente. O dinheiro não é nada na vida da gente. O dinheiro ajuda. O dinheiro traz alegrias, mas traz tristeza. Porque olha o que esses quatro jovens fizeram com a família. Acabou com uma família, tá? Com certeza eu vou falar para vocês. Acabou com a família. Porque hoje é uma coisa que eu falo para vocês. Vocês acham que a família está tendo sossego? Vocês acham que está sendo fácil para a família? Não. A menos, né, que sejam famílias das trevas, né? Só se for. Porque com certeza eles estão sentindo tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo e mais um pouco, tá? Energias, olha bem, energias do Brasil inteiro em cima dessas pessoas. Você acha que eles estão felizes? Vocês acham que esses jovens, eles estão às mil maravilhas? Você acha que eles estão com medo? Estão com medo, sim, já. Pode ter certeza disso. Eles estão com medo. Porque até ameaçados eles já foram. A família foi ameaçada, né? Por mais que os pais coagiram, né? O segurança fez... Olha a maldade. Os jovens fizeram essa maldade
né? O porteiro foi coagido, né? Foi coagido e deixou de ser testemunha por medo, né? Medo de sofrer alguma coisa. Porque hoje o que a gente vê, a maldade está estampada nas pessoas. A maldade, ela tá no dia a dia das pessoas, tá? Então, para vocês ver a situação. Por isso que eu estou mostrando para vocês essa história, que é para vocês enxergar que a vida da gente é uma escola. A vida da gente é um ensinamento. Aonde, se você tiver Deus no coração, pode escrever. Se você tiver Deus no coração, pode ter certeza que vocês vão ter uma caminhada diferente, uma caminhada de luz, tá? Vocês podem reparar isso daí, tá? Porque hoje o que eu estou enxergando não tem mais isso. Eu não estou vendo as pessoas com Deus no coração. Eu estou vendo as pessoas com maldade no coração, as pessoas com egoísmo, as pessoas com querendo um ser mais que o outro, tá? Um ser mais que o outro, aonde acaba levando a cometer atos absurdos, atos sem perdão. Vamos falar assim, sem perdão, porque é muito sofrimento, é muito sofrimento. O egoísmo tomou conta do ser humano. O egoísmo está estampado no coração das pessoas. Por isso que eu falo, é a hora da gente se redimir dos erros, se redimir dos pecados e ter uma vida um pouquinho melhor. Ter uma vida, um final de vida, né, de paz, para que a hora que a gente parta, a gente não sofra, não passe por dias difíceis, porque o que a gente vê é isso daí, dias difíceis, dias de trevas, é o que nós estamos vendo. E o que nós vamos enfrentar é complicado, muito difícil, muito. Mas é que eu falo para vocês, com oração, com pensamento em Deus, a gente consegue todas essas provas que eu falo para vocês, tá? E aí mostra, né? Eu estou mostrando para vocês o vídeo, né? Aonde eu não coloquei o áudio, né? Para não dar direitos autorais. Eu estou falando em cima, né? Aí vocês vê a família do André Luiz, né? Unida, né? Ele partiu, uma família bem sucedida, né? Bem sucedida. Ele fez a partida dele, porém, né? Ele ainda volta. Aí que vocês vê a mudança do plano espiritual que faz com as pessoas, tá? Fez ele fazer a cura, né? Fazer a cura. Para muitos aqui embaixo fala que é o meu rival, né? Meu rival. Não, mas não é. Quando você parte, a maldade acabou. É tipo um apagador assim, ó. É um apagador, tá? Apaga da sua vida toda a maldade, todo o egoísmo, toda a ganância. É um adeus, né? É um adeus a maldade. Aí vocês veem, né? Ele tá vendo a família toda unida, né? A família toda reunida. E agora vem a parte mais bonita do filme, aonde ele vai pro quarto, né? Ele vai pro quarto, aonde ele vai fazer a cura, né? Ele vai fazer a fluidificação, que eu uso muito no Evangelho, a água, né? A água é vida, né? Aí ele vai pro quarto, ele com a mão, ele põe a mão em cima do jarro, ele põe aquela energia, né? Energiza a água, a hora que ele bebe, né? Aí tá a filhinha dele tocando piano, que ele tocava, né? A música que ele tocava, e ela tá aí tocando. Olha lá. Aí eu falo pra vocês, o filme é lindo, gente. Assista O Nosso Lar,
tá? Assista o Nosso Lar, muito bonito, tá? Muito bonito mesmo, tá? E ensina a pessoa a ser pura, pelo menos mostra, né? Essa empregada que tá ali, ó, né? A empregada, ela vê ele, ela vê, ela é espírita, olha lá, ela é espírita, ela vê, tá vendo? É lindo, gente, muito bonito mesmo. Aí depois agora essa parte, aí vem que ele vai e faz a fluidificação da água, tá? É muito bonito, gente. Isso que eu falo para vocês, por isso que eu falo, os pais, né, desses 4 jovens deveriam mostrar esses vídeos para os jovens, mostrar para os jovens, mas muitos jovens falam, né? Isso aí é quadrado, isso não tem valor, mas tem uma, se eu soubesse o valor que tem, o valor que tem, o valor que tem é muito importante, tá? Aí vocês vê aí, ó, o momento lá que ele vai, ele pega, ele faz, olha lá, ele faz a fluidificação da água. É muito bonito, gente. Vale a pena a gente assistir, vale a pena lá. Tá aí, ó. Ele coloca, ele coloca o remédio dentro da água. Isso é muito bonito. E a hora que ele bebe, no outro dia ele levanta, ele tá bem. Olha lá, agora ele vai embora pro plano espiritual. E a hora que ele chega no plano espiritual, já estão lá para receber ele. Olha lá. A empregada viu ele, olha lá. Fala com ele. É muito bonito, gente. Por isso que eu falo para vocês. Aí vocês vê, quando eu coloco na abertura do meu evangelho, né, aos mentores espirituais André Luiz e Bezerra de Menezes, tá aí. Esse é o André Luiz, que eu coloco nas orações. Um ótimo médico, né? Olha lá. Um ótimo médico, aonde eu peço muita proteção, peço muita ajuda, tá? Nas minhas orações eu coloco sempre Bezerra de Menezes e André Luiz, tá? Então é isso aí, meus amigos. É uma coisa que eu falo para vocês. Ainda há tempo da gente voltar atrás. Ainda há tempo da gente enxergar nossos erros. Ainda há tempo da gente orar. Aí tá aí, ele vai levantar agora, tá bem, curado, tá? Ainda há tempo da gente pensar em se redimir, pensar em ser uma outra pessoa, ter uma outra vida, com Deus no coração. Porque quando eu falei lá atrás, se eles continuarem do jeito que eles estão, é um perigo para a sociedade. Então, deveria, sim, internar, passar por um tratamento, porque com o coração que eles estão, é um perigo para a sociedade. É um perigo estar no meio, né, da sociedade. Tá bom? Então é por isso que eu falei para vocês, a minha revolta foi essa. Mas é que eu falo para vocês, o Evangelho ensina a gente perdoar, porque eu sei, esse cãozinho sofreu. Ele sofreu muito, por exemplo, para partir. Mas ele tá bem. Que nem esse homem aí, curado. O sofrimento aqui embaixo foi bastante, tá? O sofrimento foi grande pro nossa orelha. Foi muito grande. O caramelo teve o livramento. O orelha já não teve. Ele estava na praia, ele veio achando que ele ia ter carinho, como as pessoas, né, durante o dia dava para ele. Como a gente também às vezes somos enganados, achando que a gente vai ter carinho
das pessoas aonde a gente é pisoteado, né? Então, por isso que eu falo para vocês, é triste a gente ver isso. Esse Orelha, ele mostrou para o mundo, não somente no Brasil, fora também, fora as pessoas também estão falando, fora as pessoas estão revoltadas, como eu também estou revoltado. Mas é uma coisa que eu falo para vocês, nada é tarde para quando a gente pedir perdão para Deus, tá? Que esses jovens paguem pelos seus erros, que esses jovens, a família, ensine esses jovens a crescer, ser diferente, porque o que eles fizeram é muito triste mesmo, o que eles fizeram. Mas é aquilo que eu falo, só Deus para colocar no coração desses adolescentes, não somente esses 3 aí, mas os outros também que fazem maldade para os nossos anjinhos, enxerguem que eles têm vida, enxerguem que eles têm amor, como a gente tem. E o que eles trazem para nós é isso: amor, carinho, somente isso. Então, fica aí esse recado para vocês. Espero que vocês entendam. Compartilhe para mais pessoas isso daí, esse vídeo, tá? Mostrem para as pessoas o que é o Evangelho, tá? No lar, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe cada um de vocês e que nós não vemos mais tantas maldades como nós estamos vendo, tá? E que Papai do Céu ilumine cada um de vocês, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo aí, que eu tenho certeza que vai ser muito bonito, tá bom? Gente, eu amo muito vocês. Tchau, tchau.